Um dos assuntos que ultimamente tem sido falado na internet por alguns canais é sobre Inazuma Eleven, ou Super 11, chame como preferir, eu vou falar em Inazuma Eleven. Bom, muito se tem falado principalmente do jogo de Inazuma Eleven Go Strikers 2013, que é o melhor jogo de Inazuma Eleven, montando times e afins, porém a maioria das pessoas conhecem o anime, que é o maior sucesso de Inazuma Eleven de fato. O anime de Inazuma Eleven era grandioso e tendo um total, contando todos os seus animes, tem mais de 300 episódios, um anime bem grande. Porém, o que muitas pessoas não sabem é como de fato surgiu Inazuma Eleven. Muitos acham que, assim como outros animes, foi só um mangá escrito e adaptado e depois virou um jogo. Mas a realidade é que, assim como Pokémon, tudo surgiu em meio aos jogos. Olá para você que está me assistindo, eu sou o Wix e bom, Inazuma Eleven, assim como Pokémon, na realidade veio direto de um jogo, feito pela Level 5, a mesma empresa de Yokai Watch. Porém, diferente de Pokémon, o anime adaptou todos os jogos de uma forma muito positiva, e esses mesmos jogos foram lançados como RPGs. Sim, RPG de futebol. Os caras estavam malucos quando pensaram nisso, mas levando em consideração que esse jogo foi feito na época do DS, é bem explicativo, já que os jogos de DS tinham muita influência em RPGs bem fortes, na época em que surgiu os melhores jogos de Pokémon. Então, Inazuma Eleven arriscou fazer um estilo de jogo totalmente único. Todas as ideias envolvidas no projeto resultou em 5 jogos só para o Nintendo DS, e mais pra frente pro 3DS e no Nintendo Wii, ou seja, deu muito certo, o jogo virou uma franquia. O primeiro jogo, intitulado Inazuma Eleven, começa muito bem. Uma coisa que esse jogo fez muito bem e foi muito importante foi fazer cutscenes em estilo anime em vários momentos, como no início, introdução, final e muitas outras vezes. Esse primeiro jogo foi um jogo com história bem simples. Mark Evans, que eu vou chamar de Endo porque, sejamos sinceros, cara, Endo combina muito mais com esse personagem do que Mark. Bom, ele é um jovem que gosta muito de futebol e quer vencer lá o torneio de futebol fronteira. E nesse início de jogo tá geral desanimado, eles nem sequer têm jogadores. Porém, depois de conseguirem uma partida só contra o time mais forte do Japão, a Royal Academia, ou Tengoku, ou Instituto Imperial, Endo consegue finalmente juntar mais jogadores e até consegue. E é aqui que temos a primeira partida, e o sistema aqui de jogo é bem simples. Basicamente temos opções de ações durante o jogo. Você podia mover jogadores com a caneta do DS para várias direções para poder tocar a bola para onde quisesse, e o sistema se mantinha assim. Porém, o verdadeiro sistema do jogo vinha quando você estava com a bola e, por exemplo, um jogador chegava perto de você para tomar a bola. Tínhamos ações para ser decididas, como usar uma técnica especial de drible ou só ir no mano a mano mesmo. No mano a mano você vencia dependendo dos seus status e estamina de cada jogador seu, que aqui eu vou chamar de TP no caso. Essa mesma ação ocorria se você tentasse pegar a bola do adversário. Poderia tentar dar um carrinho ou usar alguma técnica de tomada de bola. E também tinha os momentos de chute, quando você fosse chutar, tinha a opção de chutar com chutes especiais ou um chute normal como qualquer ser humano. Porém, o que realmente alavancou esse jogo foi suas técnicas especiais. As técnicas especiais eram divididas em cada posição de jogadores. Porém, você poderia aprender qualquer tipo de técnica. Um exemplo, o Goenji. Ele é atacante e possui técnicas de ataque, óbvio, como o Fire Tornado, por exemplo. Porém, o mesmo jogador tinha técnicas de drible. E assim como vários outros jogadores, Endo é goleiro e tem técnicas de defesas de goleiros. Porém, ele consegue ter técnicas de ataque em conjunto com outros personagens. Isso aqui é uma das coisas mais diferenciais de Inazuma Eleven. Técnicas em dupla ou trio. Era bem comum, e o melhor dessas técnicas é que os caras fizeram as animação e temática para cada uma das técnicas. Só nesse primeiro jogo, eu chuto aqui que tem umas 30 técnicas. E eu fui olhar agora e só das técnicas originais do time principal, a Rainbow, são 23, então umas 50 técnicas tá. E cada técnica com sua temática e animação. Isso era muito bom. Porém, outro fator forte desse jogo é sua história, que tem um background muito grande com muitos personagens. O sistema de dificuldade do jogo era igual ao de Pokémon. Por exemplo, em Pokémon, se você chega na Elite Four sem uma boa estratégia com um Pokémon ali para level 45, a chance de você tomar uma surra é alta.
E às vezes até com ótimos pokémons é uma boa estratégia você tomar uma surra, como é o caso contra a Cynthia, por exemplo. Porém, na Inazuma Eleven, dependendo dos personagens que você upa e de como você joga, eu mesmo tive dificuldade jogando contra a Kidokawa do que contra a Zeus, por exemplo. O jogo fechava com os protagonistas sendo campeões e assim terminava o primeiro jogo. Esse jogo de Inazuma Eleven fez um grande sucesso tipo, ele surgiu ali próximo à Copa do Mundo, então, tipo assim, o negócio era muito bom e era um RPG muito diferenciado para os padrões de jogos de futebol que a gente tinha na época. Bom, lembra que eu disse que tinha 5 jogos só para o 10? Bem, é mais ou menos isso. A partir do segundo jogo, eles começaram a dividir os jogos em versões assim como Pokémon. Porém, com alguma diferença uma das outras. Inazuma Eleven Blizzard e Firestorm. Bom, era basicamente o pós-campeonato Futebol Fronteira, com os vilões alienígenas lá que mais pra frente você descobre que são de verdade. A diferença dessas versões, pelo menos até onde eu sei, é que nenhuma você joga contra os vilões de gelo lá, e na outra com os vilões de fogo, ou seja, Firestorm fogo e Blizzard de gelo. E até onde eu sei, a versão que eu joguei foi a Blizzard, ou seja, é basicamente a mesma história do anime você jogando contra a Pod de Diamante. E nesse jogo surgia o personagem mais amado, porém mais odiado também. Shiro Fubuki. Mano, o cara era lindo, era charmoso, era forte. Tinha uma das técnicas mais legais de todo o jogo e anime, que era o Eternal Blizzard. Esse jogo é muito bom. E assim, ele até melhora em história que o primeiro, colocando um background muito grande nos personagens, principalmente no Goenji e no Fubuki. Em 2010 lançava o terceiro jogo, e mano, com 3 ferrando versões diferentes. Meu Deus, esse jogo aqui eu acho que é o melhor de todos. Tipo, ele adapta a Copa do Mundo, tendo como destaque as seleções da Itália, Argentina, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos e o Japão, claro, e algumas outras também. Com alguns personagens bem carismáticos e muito legal. Eu acho que aqui o que mais se destaca nessa parte da Copa do Mundo é que a gente tem as eliminatórias contra seleções como a Austrália, por exemplo. E nessa brincadeira traz até alguns personagens de volta que até voltam no segundo jogo. E faz mais desenvolvimento e traz personagens novos. Porque, tipo, todo jogo ele sempre trazia alguns personagens novos para desenvolver. E aqui na seleção do Japão, a maioria dos personagens que entram já são personagens que a gente conhece. Então, tipo, ficava bem complicado de você querer algo novo. Porém, as outras seleções via com personagens que realmente ia ser desenvolvido. E alguns personagens que jogavam com a gente nos outros jogos, mas que nessa estavam jogando pelas suas seleções. E foi um negócio bem diferente. E, bom, lembra que eu falei que tinham 3 versões? Então, Spark, Bomber e a que era mais diferenciada de todos, a versão Ogro. Enquanto nos outros jogos era só questão de vencer o Mundial, na versão Ogro tinha um plot a mais, envolvendo o bisneto do Endo, que veio do futuro para impedir a equipe vilã de destruir o futebol, porque o Endo influenciou a sociedade num nível tão absurdo com o poder da amizade, que os personagens simplesmente esqueceram de como que se briga, essas coisas pra lá, e essa equipe basicamente queria acabar com o futebol por conta que ela influenciava demais a amizade. E, cara, é uma história meio esquisita. Nessa brincadeira tínhamos a partida contra os vilões e afins, e com todos esses jogos estabelecidos, e cara, as cutscenes do jogo é simplesmente maravilhosa. Depois desse jogo, os caras não iam querer parar tão fácil. E bom, com isso veio a franquia do 3DS, chamado Inazuma Eleven Go, que não perde a qualidade. Em alguns anos também veio a franquia Strikers, e veio a Strikers 2013, que é a que as pessoas até hoje jogam, seja no competitivo ou só pelo modo história mesmo. Esse jogo ele é incrível, e é como um jogo de futebol mesmo, com você movimentando os personagens, só com algumas mecânicas a mais. E bom, depois de todos esses maravilhosos jogos, a franquia morreu. Bom, ficando anos sem conteúdo, até que em 2017 surgiu um novo anime de Inazuma Eleven, e que foi até legalzinho, mas o anime de continuação foi um fracasso. E teve algumas pérolas, velho, como essa daí que vocês vão ver agora. Amigo! Além de algumas pérolas, veio com uma animação horrível e uma história horrível e ninguém gostou. Porém, nesse meio tempo não veio o jogo, e parece que esse ano vai lançar um jogo pra Switch, que eu espero que volte a fazer o sucesso que a franquia já foi um dia, porque Inazuma Eleven, assim como os fãs de Castlevania, estão firmes e fortes aí, pronto para o que der e vier.